em nome do Senhor, apresentar Amém, Senhor. Aquele, meu Deus, tem Sim, verdade. aqueles que não têm condições, meu Deus. Aleluia. Que o Senhor, Pai, abra as portas, meu Deus. Sim, ó Deus. Para que eu possa, meu Deus Santo, Oh Deus, manter, Deus de provisão, meu Deus, prospera, meu Deus Deus de Santo, poder, cada um nessa noite. Deus de maravilhas, Deus de restauração, Deus de restituição, Deus, Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, conhecedor de tudo, abençoa cada um, Pai. Deis o que necessita, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos nesta noite de terça-feira, aqui em Citrolândia, dia 8 de março de 2016. Vamos nos pôr de pé e ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 19, verso 30. São João 19, versículo 30. Aleluia. Amém. São João 19, verso 30. Obrigado. Esta noite eu quero falar sobre está consumado. São João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Apocalipse capítulo 10. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Apocalipse 10, verso 1. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido numa nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como com um bramo leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvidas os 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreva. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra e tudo o que nele há, e o mar e tudo o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Vejam bem, na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Na voz do 7º anjo, quando tocasse a trombeta, estaria também consumado. Vamos erguer as cabeças. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está, Senhor, uma porção da Tua Palavra, e esperamos do Senhor que o Senhor abençoe ela. Cremos, ó Pai querido, que o Senhor está aqui, que o Senhor permitiu e nos disse, Pai, que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em torno do Teu nome, o Senhor estaria presente. E nós cremos que o Senhor está aqui por causa da Tua Palavra, não por causa de nós somente, mas por causa da Tua Palavra, Senhor. Porque a Tua Palavra é viva e eficaz, e ela, Senhor, ela corta, ela nos apanha, ela nos endireita, ela nos posiciona,
E o Senhor mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Sem a palavra nós não podemos fazer nada. Sem a palavra nós não podemos ir a lugar nenhum. Porque a palavra é a nossa bússola. É ela que nos direciona nesse mundo perdido, nesse mundo de trevas. Existe uma bússola, uma palavra que nos direciona para caminharmos na luz da tua palavra, na luz desta hora em que o Senhor enviou uma mensagem e nós estamos debaixo dessa mensagem que o Senhor tem nos enviado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar? Glória a Deus. Eu vejo duas pessoas que estão nos visitando essa noite, o senhor e uma senhora. Convidados de algum irmão? Não, é de... Ouvinte da rádio? Nós bem está procurando a ser igreja. Não que a igreja É. A gente mora aqui, a gente ainda há pouco aqui na região. O senhor mora aqui em Listrolândia? Eu moro perto do cemitério aqui. Ah, tá. tá. Da irmã ali. Ah, da irmã Esmeralda? É no conjunto. Ah, no conjunto. A senhora é esposa? Ah, tá bom. Seja bem-vindo. Ah, certo. Tá bom. Deus abençoe vocês, tá bom? Já tem bastante tempo para ouvir na rádio? Ah, então já sabe de muita coisa, né? Você está sabendo de bastante coisa, né? Esses dias me estavam cantando agora, você viu que eu estava passando a raiva, eu estava aqui cantando junto também. Ah, então tá bom. Sejam bem-vindos, tá bom? Nossos cultos aqui são todas as terças e sábados às 19 horas e 30 minutos, menos na ceia, que é 19 horas. Muito bem, irmãos. Nesta noite eu quero falar sobre estar consumado. O que é estar consumado? Por exemplo, às vezes, muitas pessoas não entendem o significado desta palavra. Está consumado. Uma coisa que está consumada é algo que está terminado. De mais nada a ser feito. Principalmente nos âmbitos espirituais. Por exemplo, cura divina. Cura divina é uma promessa que já foi cumprida. É algo terminado. Necessitamos de cura divina? Necessitamos. Precisamos de cura? Precisamos. Mas quando nós clamamos por cura divina, se nós estamos atrás de uma cura divina, se existe um fundo clamando, é porque existe um fundo para atender esse clamor. Obrigado. Se você procura por um Deus, há um Deus que lhe responde. Mas no fato da cura divina, é um fato consumado. Se você quer libertação, é outra coisa que já está consumada. Se você quer salvação, é outra coisa que está consumada. Se você quer tudo isso, já está consumado. Tudo foi consumado na cruz do Calvário. Ele me perdoou na cruz do Calvário. Ele me justificou na cruz do Calvário. Ele me santificou na cruz do Calvário. E Ele também me glorificou ali também. Portanto, é uma obra consumada. Ele me salvou na cruz do Calvário. Ele me curou na cruz do Calvário. Ele me libertou na cruz do Calvário. Bom, já que está tudo feito, já está tudo concretizado, eu não preciso fazer nada. É aí que nós nos enganamos. É aí que você começa. Você tem que começar onde Jesus terminou. Você começa onde Ele terminou. Ele terminou quando? Ele terminou na cruz do Calvário.
Na cruz do Calvário, ele terminou tudo para mim. E é a partir do Calvário que eu começo. Amém, irmãos? É a partir do Calvário que eu começo a trabalhar e operar minha salvação com temor e tremor. É a partir da cruz do Calvário. Se eu estou curado, por que eu estou doente? Lá no livro de Isaías 53, diz que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades ele carregou sobre si. E pelas suas pisaduras nós fomos, não seremos, fomos curados. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Carregou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas transgressões, quer dizer, pecados. Ele carregou após si. Ele estava carregando toda a nossa maldade. Tudo. A Bíblia diz que ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas que tipo de pecado? Nós sabemos que a palavra pecado significa transgressão. Alguém transgrediu alguma coisa. Alguém fez uma coisa que não deveria ter feito. Alguém transgrediu. E se alguém transgrediu determinada lei de Deus, é necessária uma punição. E a punição era esta: no dia em que dela comer, certamente morrereis. E quando o homem ultrapassou aquela linha de divisa, quando o homem ultrapassou aquela linha divisória, Deus deu ao homem o poder de livre-arbítrio. Por que Deus dá o poder de livre escolha sabendo o que vai escolher? Como algumas pessoas que não entendem o que é predestinação. Não sabem o que é predestinação. Muitos pregadores, muitos filósofos, muitos teólogos não creem em predestinação. Não creem que Deus é capaz de pensar em tudo sem antes de fazer nada. As pessoas, principalmente os religiosos, não creem na avaliação de Deus, da escolha de Deus, de ter o poder da escolha, de abençoar um e amaldiçoar o outro, de fazer um barro, um vaso de honra para um e um vaso de desonra para o outro. Porque lá no livro de Romanos 9 diz que ele abençoa quem ele quer. E ele mostra misericórdia para quem ele quer. Amém, Deus. E a Bíblia diz que ele deu a conhecer os vasos de misericórdia. Amém, irmãos? Amém. Deu a conhecer o seu poder nos vasos de misericórdia. E deu o seu poder de juízo nos vasos que não eram da misericórdia. No entanto, as pessoas não creem no poder avaliativo de Deus. Não creem. Porque quando uma pessoa diz que não crê em predestinação, ele está dizendo que Deus não conhece o fim nem o princípio. Ele está dizendo que Deus não conhece nem o princípio nem o fim. Quando a pessoa não crê em predestinação, ele está dizendo que Deus não é eterno. Não existe tamanho em Deus. Qual é a largura dele? Qual é a sua profundidade? Ele é eterno, de eterna eternidade. Os poderes concentrados em Deus, como onisciente, onipresente, onipotente, que conferem somente a Ele. E por isso, Ele conhece as coisas antes mesmo que ela aconteça. Quando Ele deu ao homem o poder
esse poder de escolha, livre-arbítrio, por que Deus daria ao homem o poder de livre-arbítrio, sabendo o que ele faria e que desgraça ele traria? Nós sabemos que todo esse mundo de horror que nós temos, todo esse pecado, todas essas ambulâncias, todos esses assassinatos, prostituições, adultério, morte, epidemia, todas essas coisas, guerras, foram causadas por causa de uma pequena palavra. Um pequeno desvio na palavra. Um pequeno desvio. Não foi apenas de um livro inteiro ou de uma vida inteira pecando. Foi num momento, em um momento só, em questão de segundos. Eva não saiu pecando a vida inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, para trazer essa desgraça que tem no mundo inteiro. Mas ela caiu por causa de uma pequena palavra, uma pequena má colocação na palavra, uma pequena interpretaçãozinha na palavra. E a palavra não precisava ser interpretada, já estava interpretada. Deus mesmo é seu próprio intérprete. Ela não precisava de acréscimo, não precisava nem de tirar e nem de acrescentar. O que Deus tinha dito, estava dito. Não precisava melhorar os pensamentos de Deus. Não precisava melhorar a gramática de Deus. Deus já tinha dito, Deus já tinha falado. Ele já tinha julgado. Sua palavra tinha sido pesada. Não precisava tirar o peso da palavra. Mas, assim como Satanás foi despontado no céu, ele também deveria ser despontado na terra. Porque o pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. A Bíblia diz que Lúcifer arrastou uma terça parte dos anjos para lutar contra Miguel. E Miguel, seus anjos, o precipitou para baixo. Então, você pode observar que o pecado não começou na terra, começou no céu. Quando você for para casa, leia o livro de Ezequiel. A Bíblia diz que o coração de Lúcifer encheu. Quem está entendendo, irmãos? Então, observe que Satanás foi expulso do céu. Um querubim ungido para proteger. Agora, se um querubim, um anjo protetor, que era Lúcifer, foi expulso do céu, você acha que Deus não expulsaria o homem do Éden? Se um anjo, um querubim, com sua mensagem encantadora, pôde conquistar uma terça parte dos anjos que precipitaram no abismo, que estão presos em cadeias e prisões eternas, como diz o 1 Pedro, até o dia do juízo. Se Deus os teve que bani-los do céu, imagine o homem lá no Éden, que Deus deveria tratar com ele. E a Bíblia diz, se Deus não perdoou os anjos, como escaparemos nós? Como escaparemos nós depois de uma tão grande salvação que Deus nos deu? Como podemos escapar? Então observe bem que existe uma diferença entre o homem e os anjos. Você faz a pergunta assim, pastor, por que existe uma segunda chance para o homem e não existiu uma segunda chance para os anjos? Por que para o homem existe uma segunda chance? Para a redenção, para redimi-los, para trazê-los de volta. Quanto ao anjo,
Não pode. Por que que os anjos não têm uma segunda chance e ao homem existe uma segunda chance? É simples. É muito simples. É muito simples. Os anjos, eles estavam numa dimensão maior do que a dos homens. Os anjos, quando eles foram criados daquele jeito. Deus não pegou um anjo e colocou dentro do outro anjo. Mas quando Deus criou os filhos de Deus, ele pegou o Espírito que estava em Deus e colocou no pó da terra. Quem está entendendo, irmãos? Deus pegou Gênesis 1, o homem espírito, e colocou dentro de Gênesis 2, o homem formado do pó. Então Deus não pegou o anjo e colocou dentro de anjo. Mas Deus pegou um ser, um espírito invisível, que não pode ser visto, uma parte de Deus, e colocou essa parte dentro de um corpo formado de 16 elementos químicos: luz cósmica, potássio, ferro, magnésio, alumínio, petróleo. É o que nosso corpo tem. Nós temos 16 elementos químicos no nosso corpo. E por causa desses 16 elementos é que nós temos que comer, temos que pegar o ferro do feijão, temos que pegar o potássio de outra coisa, temos que pegar magnésio de outra coisa, temos que pegar o cálcio de outra coisa. Quem é entendendo, irmãos? Amém. Então Deus colocou o homem numa condição, sabendo que aquela condição era uma condição de queda. E, no entanto, quando ele colocou Lúcifer, ele não colocou Lúcifer na condição de queda. Ele colocou Lúcifer na base do livre-arbítrio. Não de queda. Porque ele estava numa dimensão onde ele não tinha como ter nada que o persuadisse. Ninguém o persuadiu. Ninguém chegou no ouvido dele falando. Ele mesmo. A Bíblia disse, como subiu no seu coração. Amém, irmãos? Amém. Subiu no coração dele. Subiu nele o desejo de ser Deus. O desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Como diz lá em Ezequiel. E eu subirei às partes mais altas e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria adoração também. Ele queria adoração no céu. Ele queria que os anjos o adorassem. E como Deus foi pai, criando Adão, ele queria ser pai também. No entanto, ele conseguiu. Porque Caim foi seu primeiro filho. Quem entendeu, irmãos? Então, tudo que ele quis fazer nesse âmbito, ele fez. Mas lá no céu, não. Lá no céu, Deus o depositou para baixo. Deus o expulsou. Por isso que não existe segunda chance para os demônios. Não existe segunda chance. Porque aqueles anjos que uma vez viveram no céu, que eram ministradores de Deus, eles viraram demônios. Eles eram anjos. E querubim era o seu grande maestro, Lúcifer. Ele ministrava esses anjos. No entanto, quando Lúcifer se converteu em Satanás, em o diabo, ele perverteu. E tudo que era de justiça em Deus, ele perverteu em injustiça. O que é a morte? É uma perversão da vida. É o lado oposto da vida. O que é a mentira? O que é a mentira? É o lado oposto de uma verdade. Então, todas essas coisas é o lado oposto. Então, existe o lado oposto. Luz, trevas, dia, noite, bem, mal. Então, observe que Satanás se tornou um pervertedor. Ele se perverteu. O que é Satanás é? Satanás é, em atitude, tudo que é contrário a Deus. Ele é em atitude.
Quem está entendendo, irmãos? Ele só converte o poder de Deus em diferentes situações. Então observe que Satanás, por isso que eles não podem ser redimidos. Porque quando Deus os julgou, eles já receberam seu julgamento. Eles já foram direto para o inferno. E a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Amém? Amém. Agora, quando o homem caiu, se Deus ficasse somente com Gênesis 1, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, Deus fez o homem espírito. Quem está entendendo? Deus é espírito. Amém, irmãos? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus é o quê? Deus é espírito. Deus fez o homem espírito. Depois de ter feito o espírito, feito ele espírito, não havia homem, ou seja, matéria física para a terra. Ele fez o homem espírito. Como é que o espírito pega na enxada? Como é que o espírito pega... Então o que ele fez? Ele pegou o homem espírito e fez 16 elementos da terra e soprou dentro dele e tornou-se alma vivente. Aí o homem passou a cuidar da criação. O homem passou a cuidar fisicamente, materialmente, das coisas de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Deus colocou o homem na terra para ser o quê? Um semideus na terra. Ele colocou Adão na terra tendo jurisdição. Jurisdição de tudo. Adão tinha poder. Deus depositou em Adão poder. Adão tinha o poder da palavra falada. Adão tinha o poder da palavra falada. Adão. E então o que acontece? O que acontece que Deus fez este ser, como o profeta Emmanuel nos ensina, a obra-prima de Deus. Esta foi a obra-prima. Existiam 7 maravilhas do mundo antigo, existem 7 maravilhas do mundo moderno. O Sol é uma maravilha, a Lua é uma maravilha, os planetas é uma maravilha, a água é uma maravilha, a terra é uma maravilha, os animais é uma maravilha. Tudo que Deus fez é bonito, bom, como a Bíblia diz. Mas quando ele chegou no 6º dia, e fez o homem à sua imagem e semelhança, porque o sol é a semelhança de Deus, a lua é a semelhança de Deus, a água é a semelhança de Deus. Mas quando ele chegou a fazer o homem à sua imagem e semelhança, ali estava a sua obra-prima. Amém, irmãos? Amém. Ali estava a sua obra-prima. E quando ele fez a sua obra-prima, fazer o que mais? Descansa no 7º dia. Quem me entendeu, irmãos? O que ele precisava fazer mais? Mais nada. Porque ele estava procurando a obra-prima. E então fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Quando se fala imagem e semelhança, Deus é espírito. Mas o que Deus é? Deus é justo. Deus é santo. Amém, irmãos? Deus. Quando Deus fez o homem do pó da terra, ele chamou o homem de homem. E a palavra homem no grego significa caráter. Então Deus fez o homem caráter, semelhança de Deus. Só que quando o homem caiu, o caráter de Deus no homem caiu. A fisionomia do homem ficou. Mas o caráter de Deus no homem havia caído. O que o homem caiu? O homem caiu de quê, pastor? O homem caiu da palavra. O homem caiu da palavra. Ele tinha a palavra. E ele caiu da palavra. Ele caiu de uma posição. Ele caiu de uma posição. Vejam bem. Só que, quando ele caiu, ele estava numa dimensão que tinha que haver tentação. Que tinha que haver tentação. Havia algo que estava misturado entre o homem. Deus o colocou aqui na terra. Esses elementos. Deus o colocou aqui. Mas
Vem Paulo e diz, espera aí, mas Adão não foi enganado. Então quem foi enganado então? Em 1 Coríntios diz, em 2 Coríntios 11 diz, que Adão não foi enganado. Então quem foi que caiu? Quando a Bíblia diz que o homem caiu, Paulo diz que Adão não foi enganado. Mas, quem foi enganado? Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vejam bem. Vejam bem. Deus, quando fez Adão, ele fez Adão com capacidade para não ser enganado. Para não ser enganado. E agora eu pergunto, e por que Deus fez aqueles anjos com capacidade de ser enganado por Lúcifer? Aqueles anjos que caíram. Por que Deus fez aqueles anjos com capacidade para a queda? Para ser iludidos por Lúcifer. E Deus fez Adão para não ser enganado. Com capacidade para não se enganar. Você sabe por quê? Porque Adão era a palavra de Deus. Amém? Adão. Por isso que a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. E quem foi o primeiro? Amém, irmãos? O primeiro Adão. A diferença do primeiro Adão para o segundo é que o primeiro Adão, Deus fazendo do pó da terra, já com a estatura de mais ou menos de 1,90 m, mais ou menos. Mas o segundo Adão nasce como bebê. Amém, irmão? Quem está entendendo? Só que um é palavra falada e o outro também. Um é palavra falada e o outro também. Não tem nada de sexo. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? Então, o que acontece? Vejam bem o que acontece. Lá no céu, não havia a árvore da vida e a árvore do bem e do mal juntas. Não havia. Deus não disse assim para os anjos, olha, vocês podem ficar aqui, eu criei vocês, para vocês fazerem o que deve ser feito. Claro, Deus fez os querubins, fez os anjos e fez os serafins. 3 tipos de anjo. Cada anjo faz uma coisa. O anjo é o mensageiro, querubim é o protetor e o serafim é o queimador de incenso. Serafins é aqueles que ficam diante do Senhor o tempo todo dizendo, santo, 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 santo. Querubim é aquele que protege, protetor. Foi isso que ele fez no Lúcifer. E os anjos são mensageiros, como Gabriel. Então Deus fez isso lá. Mas Deus não disse, olha, vocês ficam aqui no céu até o dia que... Não. Deus não falou isso para os anjos. Quem entendeu, irmãos? Deus não falou isso para os anjos. Deus não falou isso para os anjos. Vocês ficam aqui no céu até que, pelo contrário, a Bíblia diz lá em Ezequiel, formoso eras até que achou iniquidade em ti. Falando de Lúcifer. Formoso tu era. Falando de querubim, falando de Lúcifer. Até que achou iniquidade em ti. Até que achou iniquidade. E o coração dele se encheu. Porque ele vendo a adoração que Deus recebia no céu, pelos outros anjos, ele queria receber a adoração do mesmo jeito. E Deus o precipitou para baixo. Quem entendeu, irmãos? Ninguém pode tomar o lugar de Deus. A Bíblia diz que Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide. Nós não somos igual a Igreja Católica, o Testemunho de Jeová, que diz que os poderes de Deus estão divididos em 3 pessoas. Um poder o Pai tem, outro poder o Filho tem, outro poder o Espírito Santo tem. Como se fossem 3 pessoas distintas, separadas, formando a trindade de um Deus com 3 personalidades diferentes. Não. Não é bem assim. Não. Lá no livro de Deuteronômio, livro de Isaías 45, ele disse que eu sou o único Deus e não há outro Deus fora de mim. Pode haver outro Deus fora dele? Pode haver outro Deus fora de Deus?
Não. Então, às vezes, as pessoas têm uma dimensão diferente. Agora, quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Deus veio a esta terra, há 2000 anos atrás, ele aniquilou o seu poder. Entendeu? Amém. A Bíblia diz que aniquilou-se a si mesmo. Ele se isolou a si mesmo. Aniquilou-se a si mesmo. Ele aniquilou o seu poder. E ele, aniquilando o seu poder, ele veio nesse mundo como um bebê. Nasceu entre nós. Ele foi semelhante a um de nós. Ele foi semelhante. Agora, engraçado, que o propósito que Deus tinha antes que o mundo existisse, não era ser igual um querubim, não era ser igual um anjo, não era ser igual um serafim, não era ser igual a nenhuma outra espécie. O propósito que Deus tinha antes que o mundo existisse era ser igual a nós. Amém? É ser igual a nós. E ele foi descendo de grande Deus, o Elohim, o grande existente de si mesmo, ele foi descendo. Aquele que cobria espaço e tempo e eternidade, que nunca acaba, vivia só, com seus atributos. Aí ele tinha aquele grande plano na sua mente, e aquele plano, ele não podia ficar com ele tinha que jogar tudo para fora. Ele estava convivendo com seus atributos, mas ele queria colocar aquilo para fora. E ele começou a descer. O seu grande propósito começou a descer. Ele queria aproximar das partes mais altas, descer às partes mais profundas. Ele foi descendo. E cada medida que ele foi descendo, ele foi dando a conhecer. Do grande eterno invisível, ele disse a palavra. E quando ele expressou, a palavra se tornou o verbo. Amém, irmãos? E esse verbo era o Logos que saiu de Deus. E então Deus estava nesse Logos. Depois do grande e eterno Deus, a única coisa visível, aparentemente, que parecia visível, era o Logos. E mesmo dentro do Logos, os anjos não podiam vê-lo. Quem está entendendo, irmãos? Os anjos não podiam vê-lo. Mas Deus estava mostrando que ele estava descendo. E desse Logos ele ficou muito tempo. Desse Logos ele parava sobre os anjos. Desse Logos ele parava sobre os querubins, sobre os serafins. Desse Logos ele parava sobre o Éden, porque ele descia numa coluna de fogo, todo entardecer, com uma voz audível, e falava com seus filhos. Essa era a única coisa que eles podiam ver de Deus. Queridos irmãos? E ele foi descendo. Mas que o seu propósito fosse feito, alguma coisa tinha que acontecer. Veja bem. Por isso que o homem precisava de salvação. Porque Deus colocou ele numa situação que ele precisava de ser salvo. Quem entendeu, irmão? A Bíblia diz que ele veio buscar o que estava perdido. Os irmãos estão entendendo? Eu não ponho um anúncio no jornal dizendo, procure-se uma chave, se ela antes não estava comigo. Quem entendeu, irmãos? Procure-se um cão, procure-se um pai, um rapaz, uma moça, procure-se. Se está procurando, é porque antes estava com ele. Amém, irmão? Então ele veio buscar e salvar o que antes estava perdido. Estava perdido no quê? O homem havia se afastado de Deus. Ele comeu da árvore que não devia comer. Ele provou da árvore que não deveria provar. E quando ele provasse dessa árvore, ele distanciava de Deus. Ele morreria. E morte significa separação. Mas Deus colocou o homem nessas condições, para que ele pudesse ser redimido. Porque se Deus tivesse colocado o homem na condição que ele colocou o anjo, jamais poderia salvar o homem. Mas como ele colocou o homem nas condições para a queda, Deus fez uma preparação para ele. Amém, irmão? Deus fez uma preparação para ele. E lá na mente infinita de Deus, Apocalipse 13:8, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo.
Anota. O cordeiro foi morto antes que o mundo existisse. Mas, pastor, eu fiquei sabendo que ele morreu foi 2.000 anos atrás. Eu fiquei sabendo que ele morreu foi 2.000 anos atrás. Sim, ali foi a manifestação do atributo do pensamento de Deus. Amém, irmão? O que Deus havia planejado, pensado antes que o mundo existisse, foi concretizado e manifestado na pessoa física do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele se tornou Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém? Amém? Então ele desceu. Ele desceu. Ele queria descer e ficar mais próximo do homem, mas ele queria aparecer mais um pouco, fazer com que o homem olhasse para ele e olhasse, há um Deus sim. O que aconteceu? Ele foi mostrar para quem primeiro? Para quem que ele se mostrou? Vamos pegar Moisés. Deus desceu. E Moisés estava do outro lado da montanha, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E ele estava buscando algumas ovelhinhas que estavam um pouquinho perdidas, afastadas do rebanho. E de repente ele viu uma moita, aquelas moitas de deserto, você sabe que não fica junta, não é mato. Fica uma aqui, outra ali, uma aqui, outra ali. Chama sarça. E elas então, uma delas começou a pegar fogo. Mas Moisés olhou assim, mas é engraçado, por que não consome? Por que não vira cinza? Por que não vira brasa? Ele olhou aquela visão, porque via que a sarça ardia, mas não consumia. Mas por que não consome? Ele disse, isso é uma visão. Ele aproximou-se para ver. E quando ele aproximou-se, uma voz bradou lá de dentro, disse, pare por aí mesmo. Tire suas sandálias. Porque o lugar em que tu estás é sólido. E ele abaixou imediatamente. E prostrou-se diante de Deus. E a voz saiu lá de dentro e disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém, irmão? Olha, Deus se tornou mais tangível um pouco, amém? Se tornou mais tangível um pouco. De espírito, de grande e invisível, passou para dentro do Logos, o Logos que é o verbo, e esse verbo se tornou mais um pouco mais tangível, veio a ser uma coluna de fogo. A coluna de fogo. A mesma que apareceu para Moisés e a mesma que guiou os filhos de Israel naquele deserto 40 anos. A mesma. Amém, irmão? Deus disse para Moisés, Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo. Eu fico assim pensando assim, Moisés, será que o povo de Israel tem a ideia do que Deus é? Ele é um fogo consumidor. Será que o povo de Israel tem a ideia de quem Deus é? Temos histórias de que Deus apareceu para Abraão lá nas campinas de Mamre e 3 anjos apareceram e tal. Nós temos a história de nossa mãe Sara e tal. Temos histórias ali da guerra dos 5 reis, que o nosso pai Abraão recebeu ali pão e vinho de Melquisedeque. Temos história, mas você sabe na verdade como é que Deus é? Talvez essas perguntas ficam na mente de Moisés. Que Moisés gostaria de retribuir ou estar dividindo aquele pouquinho de tempo com as pessoas, mas não podia. Quem está entendendo, irmãos? Eu vi a aflição do meu povo. Você desce lá. Eu te envio lá. Senhor, como o Senhor é Deus, o Senhor sabe muito bem o que eu fiz lá. O Senhor sabe muito bem o que eu fiz lá, em outras palavras. Né? Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Não precisa ficar perguntando e mostrando para Deus. Deus sabe de tudo. Antes que você abra a boca para falar quem você é, Deus já sabe quem você é. Antes que você tenha qualquer intenção, Deus já conhece a sua intenção. Antes que você maquina o mal, Deus já sabe que mal você maquinará. A única coisa que Moisés disse para ele, olha, eu sou um homem pesado, de língua. As pessoas não me suportam porque eu vou falar uma frase, demoro muito. Ele era gago. Tudo bem, se esse é o problema, cadê seu irmão Arão? Está lá embaixo, então Moisés. Coloca Arão como profeta e você como Deus.
Coloca o Arão como seu profeta e você como Deus. Amém. Amém, irmãos? Arão fala por você. E coloca você como Deus. Que isso? Que situação, hein? Como é que Moisés se sentiu? Será que o espírito dele se elevou? Tem gente que quando recebe um donzinho de falar língua já está lá em cima. O profeta irmão Branco disse, as pessoas não sabem o que é poder. Querem poder, mas não sabem o que é poder. Deus confia certas responsabilidades para o homem e ele já se incha. E Moisés ficou no seu posto de dever. Amém? Amém? Nem a glória do Egito encheu Moisés, e nem quando Deus disse para ele, tu és Deus, encheu também. Quem não é, irmão? Então observe bem que ali estava Deus ali. Deus. Estava Deus. Agora, uma pergunta que eu quero dizer para os irmãos. Quero fazer, né? Se Jetro, o sogro de Moisés, estivesse ali com ele, será que Jetro ouviria a voz ou ouviria somente a sarça? Só a sarça. Só a sarça. Por quê? Porque quem ouve a voz direta de Deus para um propósito profético é só aquele profeta. Por exemplo, se você estivesse nos dias em que Moisés estava lá no Monte Sinai, e que você também fosse um daqueles que dizia, eu não quero saber de você não, Moisés, eu quero que Deus fale conosco. E na hora que Deus desceu no monte, com trovões e relâmpagos, Moisés entendia o que estava falando. Você entenderia? Não. Se você tivesse nos dias do João Batista, no Rio Jordão, quando Jesus entra na água e uma voz vem do céu e diz, este é meu filho amado. Você ouviria essa voz? Quem ouviu foi só João. Paulo no caminho de Damasco, quando a coluna de fogo desceu, a Bíblia disse que os soldados viu a luz, o clarão, mas não ouviu a voz que saiu de dentro. Oh, Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não é. O que você tem que fazer? Que obra você tem que fazer? Será que você tem que ouvir de Deus para poder crer? Deus não deixou isso assim. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se você quer fazer a obra de Deus, a obra de Deus é essa. Que creais na fé que Deus enviar. Amém, irmão? Naqueles dias, eu dizia, Moisés, ou eu creio em você ou não creio, porque foi só você que ouviu. Naqueles dias, João Batista, eu não foi João. Ou eu creio em você ou não creio, porque foi só você que ouviu. No dia de Paulo, eu diria, Paulo, eu creio em você ou não creio, porque foi só você que ouviu. Nesse dia, na era do céu, Deus falou com esse homem. E identificou com a coluna de fogo a mesma. Ou eu creio, mas eu creio de todo o coração. Eu não ouvi a voz, mas eu creio que a voz saiu através dele. Porque esse foi o meio de Deus. Não só através do cavalo, da pomba, mas através do homem. Esse é o meio. Esta é a maneira secundária de Deus atravessar meu caminho e o seu, por meio de um homem. Deus encontra com o homem por meio de outro homem. Deus atravessa o nosso caminho através de outro homem. Deus salvou o homem por meio de um homem. E Deus desceu mais. Vamos fazer Deus descer mais um pouquinho? Então tá bom. Estava chegando os tempos da restauração. Os tempos da redenção. Sim. Quando Jesus matou um cordeiro lá no Éden, porque Adão e Eva estavam aqui atrás, nos arbustos, escondidos. Pegaram folha de figueira e cobriram os olhos deles. Deus então, olha a sua Bíblia quando você chegar em casa. Deus tirou peles de animal e jogou lá dentro para eles se vestirem. Que pele é aquela? De ovelha, de cordeiro.
mostrando que era um cordeiro que sacrificaria por cada um deles. Mas até que o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo não chegasse, o que o povo tem que fazer? Matando o cordeiro. Não é assim? Nas leis de redenção do Antigo Testamento, quando alguém pecava, que pecado é esse? Ah, o seu pecado é um cordeiro. Que pecado é aquele? 2 rolinhas. Que pecado é aquele? É uma pombinha. Para cada tipo de pecado, um sacrifício. E então nós estávamos debaixo de sangue de bodes e de carneiros. Mas isso não tirava o pecado do mundo, só cobria. Porque era sangue de animal, não era sangue de homem. Irmão? Estávamos debaixo de sangue de bodes e de carneiros. Isso não tira o pecado do mundo, só cobria. Aquilo falava de um sangue perfeito na frente. Falava de um sacrifício perfeito na frente. Era um tipo. Enquanto viesse o verdadeiro. Amém, irmão? Amém. Aí Deus foi só mostrando, só se revelando. Aí ele chega para Moisés e fala, olha, fala para o povo de Israel, lá no livro de Números, escreve lá. E Deus levantará um profeta semelhante a mim. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta morrerá. Quem é esse? Não é Jesus? Aí Deus levanta, vai levantando um, vai levantando o outro. Cada um que levantava, estava apontando para Jesus. José na prisão, tipo de Jesus. Abraão, pai, posteridade, abençoando sua semente, que é Jesus. Davi, filho de Jesus. Chorou, vendo Jerusalém saquear. Jesus chorou. Cada um deles tinha uma porção de Cristo que assemelhava na frente. Certo? Amém. Aí vem Isaías. Ei, Isaías. Filho de Amós. E Deus disse no ministério de Isaías 7,14. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E colocará o nome dele de Emanuel. Amém? Falou que o nome dele é Jesus? Não. Isso foi 714 anos antes de Jesus nascer. Aí Isaías acrescenta mais a revelação. 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai do reino. Filho e Pai. O mesmo versículo. Hã? O mesmo versículo. O mesmo versículo. Que dizia que ele era filho, dizia que ele era pai. Aí o que acontece? Deus já estava mostrando que ele viria, desceria dos corredores da glória, e desceria e ficaria juntamente nivelado conosco. Mas para ele descer nesse mundo e ser igual a nós, ele tinha que aniquilar seus poderes. E aniquilou seus poderes. Quem está entendendo, irmãos? Foi por isso que isso atrapalhou Anás e Caifás. Porque Anás e Caifás tinham a Bíblia do Antigo Testamento. E ele sabia que o Messias viria. Sabia que um dia o Cristo, o Redentor de Israel, viria. Mas eles pensaram que ele desceria uma porta bem no céu, abriria um buraco no céu e uma escada de ouro desceria e viria bem na porta de Anás e Caifás. Aqui estou, Anás. E não foi desse jeito. Amém, irmão? Glória a Deus. Ele deu um sinal eterno. E uma virgem conceberá. Amém, irmão? Quantas virgens existiam naquele tempo? Muitas. Quantas viúvas existiam no tempo de Elias? No tempo da fome? Muitas. Mas somente a uma foi enviada a Elias. Quantas virgens existiam na Judéia? Muitas. Mas somente uma. Amém, irmão? E outra coisa que interessante, que tinha que ser uma virgem desposada. Não podia ser uma virgem que não tivesse comprometimento. Tinha que ser uma virgem desposada. Em outras palavras, uma virgem prometida a um marido. Que era Maria, prometida a José.
A palavra desposada quer dizer prometida a um homem. E aí Deus desceu. Ou talvez uma bela manhã ou uma bela tarde, Maria foi buscar água. E o anjo Gabriel desceu. Quem é que traz a mensagem? É anjo, anjo que traz a mensagem. Não era serafim nem querubim. É anjo. Trouxe a mensagem. O anjo Gabriel. Salve, agraciada. Você é agraciada. Não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Ele quis dizer isso, não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você. Salve, agraciada. Salve. Salve, sabe o que significa salve? Saudação. Está dando a saudação para ela. Traga uma saudação de boas novas. Hein? Não é assim, irmão? Aí o anjo traz a saudação, a mulher diz que ela é bendita das mulheres. Outra diz, oh, bendito é o fruto, bendito é o seio que aumentou. Vai abençoando. Vai abençoando. Mas o que Maria disse? O que aquilo foi estranho? Mas eu vou ter um filho. Eu não conheço homem, não conheço varão. Não sou como essas namoros escandalosos de ficar beijando na boca, abraçação. Uma pouca vergonha, esses crentes que dizem ser crentes, que dizem ser cristão, andam de pibe debaixo do braço, namorinho com namoro, de mãos dadas, beijando, abraçando, língua para lá e para cá. Uma prostituição, um adultério público. Eu não conheço o varão. Eu estou prometida sim a um homem, mas ainda não foi abençoado ainda. O sacerdote não nos abençoou, não fez nosso casamento. Para ele tocar em mim, eu tocar nele. Não. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. E o que vai nascer de ti será chamado santo. Amém, irmãos? Porque o que nasce de uma mulher não é santo, é imaculado. Nós já viemos no mundo falando mentira. Em pecado me concedeu a minha mãe. Mas Deus falou assim: o que vai nascer de ti é santo. Amém, irmão? É santo. Só existe um santo. Oh, Deus. Estranho? Estranho. Mais estranho ainda para José. Quando recebeu a notícia que ele quis deixá-la secretamente pela madrugada. Porque não queria infamar. Não queria trazer desgraça para a família. Não queria trazer calúnia. Não queria fazer a coitadinha no meio da rua, ficar com o nome sujo. Não queria infamar. E tem crente aí, tem crente que acha uma oportunidadezinha, já infama tudo. Mas José não queria infamar. Porque ela era de família honesta e era uma cristã e ele conhecia ela. Amém. Mas aí ele projetando isso no seu coração, o anjo do Senhor desceu e disse para ele: não, José, não. Eu sei que essa é uma mensagem muito profunda, é uma mensagem sobrenatural, a mente não entende, uma virgem conceber, e o povo não vai entender porque que sou mulher, antes do casamento está grávida, mas não tema, José, receber Maria como mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí José entendeu. Porque para entender mensagem sobrenatural, Deus tem que abrir o entendimento. Para você entender que Deus enviou um profeta para essa era, Deus tem que abrir o entendimento. Para você entender que o sétimo anjo é a mensagem para essa última era, Deus tem que abrir o entendimento. Para você ser convertido à doutrina apostólica igual aos apóstolos, Deus tem que abrir seu entendimento. Fora disso, você fica fechado, trancado com a denominação, no sistema. Amém. Aí Deus desceu.
do grande, infinito, invisível Deus das fontes eternas, desceu para o Logos. E do Logos ele se tornou, não podia ainda ser visto, mas era uma coisa aparente, um ralo. E desse ralo ele desceu para a coluna de fogo. E da coluna de fogo para dentro de Jesus Cristo. São João 1, no princípio era o verbo, palavra. Palavra quer dizer verbo quer dizer palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, irmão? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Ele estava aqui. Mas ele, para isso, tinha que aniquilar seus poderes. Ele tinha que aniquilar. E Jesus, sendo um de nós, ele não podia criar. Ele tinha que tomar algo da criação. Por exemplo, lá em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre, ele não podia criar o vinho. Ele tinha que pegar algo da criação e transformar aquilo, como pegou a água e transformou em vinho. Peixe, ele pegou o peixe, que é a criação original, e multiplicou. Pegou o pão, trigo, que é a criação original, e multiplicou. Você não vê nada criado por ele. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Então ele aniquilou-se a si mesmo. Mas pelo fato de ele aniquilar a si mesmo, não quer dizer que ele não era Deus. Ele só aniquilou-se de uma posição de ser Deus. Amém, irmão? E vindo a esse mundo, vindo a nascer, ele tinha que receber o título de filho. Vindo a nascer, ele tinha que receber o título de filho. Vindo a ser como nós, ele tinha que ser um homem, como a Bíblia diz, de dores, experimentar dos trabalhos, e como de um em tudo foi tentado como nós. Aniquilou seus poderes, mas ele não deixou de ser Deus. O próprio Paulo diz em Filipenses, e sendo achado na forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Grande Deus. Obrigado. Ele estava ali. Por isso que às vezes as pessoas não entendem a linguagem dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Porque Mateus fala do leão, Marcos fala do boi, Lucas fala da inteligência humana e João fala da revelação. Esses 4 evangelhos têm uma narrativa das boas novas. E, no entanto, João soltou a revelação de que o Pai estava no Filho. São João 10:30. Ele e o Pai somos um. Depois você tem a Escritura onde Jesus disse que tudo que ele fazia era porque era obediência ao Pai. Depois você tem a Escritura dizendo que ele só fazia a vontade do Pai. Depois você tem a Escritura dizendo que o Pai era maior do que ele. Como? Será que João, Lucas, Mateus, Marcos estão dando cabeçadas? Não! Eles estão dando nos seus evangelhos uma dimensão do que é Deus. Obrigado. Ah, pastor, mas ele chorou. Se ele foi Deus, ele não choraria. Por que ele orou ao Pai? Claro! Ele estava aqui na forma humana. E quando ele veio aqui na forma humana, ele herdou os traços da natureza humana. Ele teve sede quando tinha sede. Teve fome quando tinha fome. Ele tinha sono quando estava cansado. Quando ele
tinha sede, ele bebia água. Mas para alimentar a sede humana, ele disse, eu sou a água da vida. Amém? Quando ele tinha fome, ele multiplicava o pão e as pessoas ficavam com a barriga cheia. Mas aquilo não alimenta a alma. Ele disse, eu sou o pão vivo que desce do céu. Amém? Amém. As pessoas morriam. Mas eu dizia, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Amém. Quando ele orava, por que ele orava? Por que ele orava? Ah, por que, pastor? Porque se ele é Deus, por que ele orava? Deus orava a Deus? Não, irmãos. Era a natureza humana orando para a natureza divina. Era a natureza humana orando pela natureza divina. Amém, irmãos? Ele aniquilou-se a si mesmo. Aí ele aniquilou-se a si mesmo para fazer o quê? Presta atenção. Presta atenção. Existem duas obras consumadas no livro de João. Nós acabamos de ler. Uma é consumada na cruz do Calvário, como sacrifício da redenção, a compra. E a outra foi manifestar o Filho do Homem, que é para pregar. 3 anos e meio. Quer ver? Abra suas Bíblias. São João 19. Quem está entendendo, irmão? São João 19, versículo 30. São João 19, verso 30. Está escrito assim, vejam bem. São João 19, verso 30. Está escrito assim, vejam. Nós lemos ela no princípio da leitura. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus tinha corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Olha como é que ele foi igual a nós. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Essa consumação foi o sacrifício. Foi o que Deus fez lá atrás. Agora, observe outra consumação. São João 17, verso 4. Olha o que o ministério dele, como filho do homem, tinha que fazer. Filho do homem. Ele veio em nome de 3 filhos. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Filho do homem profetizando 3 anos e meio. Filho de Deus, porque na dispensação das eras e porque nascido. E filho de Davi depois, no milênio, sentando no trono do seu pai. Agora, observe São João 17, verso 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém, irmãos? 3 anos e meio. Amém? 3 anos e meio. 3 anos e meio é o trabalho que ele tinha que fazer. Mas quando ele diz, para o trabalho, está consumado, é aquilo que fez antes da fundação do mundo. Amém, irmãos? Para trazer o homem de volta. Ali está consumado. Ali estava consumado. E quando está consumado, Deus pode voltar a ser Deus do que era antes. Amém, irmãos? Ele ressuscita e diz, agora eu quero tudo de novo. Agora eu quero tudo de novo. É me dado todo o poder. Está consumado agora eu volto do que era antes. Está consumado, não precisa de mais nada. Agora deixa eu voltar para Deus. Volto para Deus, para onde eu vim. Deixa eu voltar para onde eu era. Deixa eu voltar para a minha posição que eu era antes. É me dado todo o poder no céu e na terra. Então, e o Pai? Ficou sem poder? Para quem ficou no céu e ficou sem poder? É me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele aniquilou-se, 3 anos e meio, aniquilou-se, veio aqui, e depois que termina a obra, consuma, ressuscita o 3º dia, então é me dado de volta. Aí quando ele volta, flutua, volta para aquela coluna de fogo outra vez. Amém, irmãos? Volta para aquela coluna de fogo. E depois, 14 anos na frente, ele encontra com
caminho de Damasco e derruba ele. E Saulo estava com cartas na mão, chicote e com a quartela de soldados atrás, de discípulo de Jesus na cidade de Damasco. E por volta de meio-dia, aquela coluna de fogo derruba e uma voz sai dentro da coluna de fogo, a mesma que saiu para Moisés, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí Saulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou o Deus de Isaac, Deus de Abraão. Ele falou isso? Eu sou Jesus, porque ele já tinha vindo ao mundo, já tinha sido Emanuel, Deus conosco, recebeu um nome que é acima de todos os nomes. Agora Deus é conhecido, além de tornar conhecido e tangível, e nós já conhecemos o nome dele também. O nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O trabalho de Deus foi descer, e depois subir. Amém, irmão? Aleluia. É um plano maravilhoso de Deus, né, irmãos? O plano de salvação é maravilhoso demais. Tem tanta coisa que vem na mente para falar. Até chegar aqui na coluna de fogo aqui em 1906, 1909. Ei, meu Deus. Mas o tempo não nos dá. Eu tinha que falar nas áreas da igreja, filho do homem no meio de sacrifícios, um monte de coisa, ele não ia dar tempo. Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã nessa noite. Amém? Amém. Eu ia falar algumas coisas, está consumado, né? Umbanda 7, vocês não vêem o segredo e o mistério juntos? Mas aí os irmãos entendem. Tem pessoas que não estão ainda capazes de ouvir essas coisas. Senhor Deus, ó Pai bendito, nós sabemos que a Tua palavra é verdade. E nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. É por isso que nós somos batizados nesse nome, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Porque esse é o nome pela qual o homem deve ser salvo. Esse é o nome de redenção que foi usado numa pessoa aqui nessa terra. E quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi glorificado. E juntamente com isso o seu nome para perdoar pecados. Ele se tornou Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Senhor Deus, é através desse nome que nós alcançamos perdão dos pecados ao batizarmos no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque debaixo do céu e em cima na terra não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos, senão pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É o único nome que alcançamos perdão pelos nossos pecados. Ajuda cada um a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até sábado, se Deus assim permitir, às 19h30. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor.